Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão do outro lado da rede, que estão em casa acompanhando, em algum lugar no trabalho. Deus abençoe a sua vida também, que nos acompanha aí pela internet, certo? Que a palavra de Deus, ela alcançará também essas pessoas. As novas formas de interação, nós temos hoje à disposição uma ferramenta que leva a palavra de Deus a praticamente quase todos os lugares do mundo. Aí, às vezes, pastor Gisele, Deus, um dia, alguém falou em nome de Deus para outra pessoa, dizendo assim: olha, Deus vai te levar a ministrar em vários lugares do mundo. Aí ele pensou que talvez entraria no avião e rodaria os vários lugares do mundo. E muitas vezes ele está dentro da sua casa ou no seu lugar, na sua igreja, transmitindo pela rede mundial de computadores e a mensagem sendo alcançada, disponível a todos os lugares do mundo. Não apenas em situação ao vivo, em tempo real, mas registrada lá na rede para a hora que quiser clicar, compartilhar, está disponível. Então, cuidado para não ficar esperando promessas quando na realidade elas já se cumpriram às vezes. Pastor Giselson, muito obrigado pela confiança. Pastora Riva, a minha esposa que está aqui me acompanhando. Deus abençoe os irmãos que eu estou tendo a alegria de revê-los, como meu companheiro, Coronel Cândido, um dos vice-pastores dessa igreja, irmão Ítalo, irmão Cândido e família, irmão Bruno e família. Deus abençoe sempre vocês. Pastor Carlos Rogério, satisfação revê-lo, missionário Shirley, todos os irmãos que estão nesta casa. Hoje nós vamos falar de uma temática. A lição 5 trata da temática da grande tribulação, a realidade da grande tribulação. Não atribule a sua alma com essas questões, porque tem crente atribulado com medo da grande tribulação. Embora nós vamos falar de assuntos futuros, que nós não temos a menor pretensão de participá-lo. Eu, particularmente, não tenho a menor pretensão, pastor Gisele, de participar destes eventos aqui, eu particularmente. Nós vamos tratar, dentro deste conteúdo, falando mais especificamente, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Nós temos no tópico 1 aí, as 70 semanas em Israel, mais precisamente abordagens históricas, as 70 semanas no contexto da igreja, ou as 70 semanas e a igreja, e as 70 semanas relacionada à doutrina das últimas coisas. Quando a gente vai falar das 70 semanas de Daniel, eu não poderia me furtar de trazer uma breve questão introdutória. Porque é bem verdade que, para que se creia, para que se construa uma percepção teológica a respeito das 70 semanas, considerando-as como aspecto apocalíptico, com aspecto profético, é necessário compreender algumas questões onde nós estamos inseridos. Estou certo de que já foram tratados em revistas anteriores, em lições anteriores. Estou certo de que já foi abordado as questões das escolas de interpretação do Apocalipse. A preterista, a historicista, a idealista, a futurista e poderia se inserir a eclética, que é um apanhado geral de todas as escolas, trazendo aí como aplicação parte de todas as escolas. Quando nós vamos falar de teologia, quando nós temos 4 que nós devemos primar por uma,
a fim de que haja coerência dentro das questões teológicas, das questões de interpretação, para que não venhamos nos perder, preciso saber onde é que eu estou. Se eu adotasse a escola de interpretação preterista, eu diria que todas as coisas estão no tempo passado. Se eu adotasse uma interpretação historicista, eu diria que todas as coisas estão acontecendo no decurso da história. Se eu tratasse com a interpretação idealista, eu diria tudo é questão de ponto de vista, nada é literal. Tudo é uma questão de ponto de vista, é como você vê as coisas. Se eu diria que o Apocalipse trabalhando dentro de uma perspectiva futurista, eu diria que o capítulo 1, 2 e 3 já se cumpriram. E que o capítulo 4 até o capítulo 22 ainda estão por se cumprir. Texto base, versículo-chave, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. As coisas que são, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que serão. Passado, que eram, presente, que são e futuro, as que serão. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Quais coisas que depois destas hão de acontecer? Aquelas questões do presente joanino do Apocalipse, quando da distribuição das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Dito isto, eu me encontro mais segurança dentro de uma corrente teológica assembleiana. Pastor, mas eu estudei na teologia fulana de tal que é assim. Nós estamos falando para assembleianos. Precisamos nos fechar dentro do nosso credo doutrinário, dentro das questões que nós norteamos as nossas abordagens teológicas. E, portanto, a Assembleia de Deus trabalha dentro de uma perspectiva futurista. Dentro de uma perspectiva futurista, acreditando que o capítulo 1 ao 3 já se cumpriram, estão no aspecto histórico, capítulo 4 ao 22 estão dentro de um aspecto profético futurista. Quando nós vamos falar dessa escola, estou fechado dentro dessa escola futurista. Dentro da escola de interpretação futurista, nós temos duas linhas. Aqueles que acreditam, aqueles que são dispensacionalistas e aqueles que são futuristas moderados. Os que são dispensacionalistas, eles distribuem, os que são dispensacionalistas, distribuem as questões de interpretação dos tempos na história, dividindo-as em 7 dispensações. A primeira, dispensação da inocência até a queda do homem. Dispensação da consciência da queda do homem a Noé. Dispensação do governo humano de Noé a Abraão. Dispensação dos patriarcas de Abraão até Moisés. Dispensação da lei de Moisés até Jesus. Dispensação da graça de Jesus até a sua volta. Dispensação do milênio, do estabelecimento do milênio até a consumação de todas as coisas. Dito isto, é uma questão dispensacionalista. Só que os dispensacionalistas moderados, eles têm uma distinção dos dispensacionalistas extremados. Os extremados dizem que as questões bíblicas, reportando a questão da dispensação, trata as questões das 7 igrejas como 7 períodos dispensacionais, onde em cada período dessa dispensação, adotando desta forma a crença de que nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Tá? Isso é uma questão do dispensacionalismo extremado. Os dispensacionalistas extremados acreditam em 2 planos de salvação distintos. Um plano de salvação para Israel e um plano de salvação para a igreja. Porém, os dispensacionalistas, os futuristas moderados, acreditam que não há 2 planos de salvação distintos, um para Israel e um para a igreja. Há apenas um plano de salvação.
O texto de João, capítulo 1, versículo 10 do Evangelho diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele veio para quem? Para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, os israelitas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, e aí inclui todos, todos os que creem, recebem o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem são eles? O que creem no seu nome. No plano de salvação, não há grego nem gentil, não há grego nem judeu, nem gentil, não há ninguém distinto que possa ter um plano de salvação. O plano de salvação de Deus é um só para toda a humanidade, esteja ela presente em qualquer lugar. Me encontrei dentro da escola de interpretação futurista. Tenho uma ideia de que somos de uma classificação moderada. Dentro desta classificação, dentro dessa escola, aí nós temos, para chegar aqui, nós temos aqueles que são, e aí não tratando mais de escolas de interpretação, mas de sistemas de interpretação. Dentro dos sistemas de interpretação eu tenho a interpretação amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Vamos lá? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Quais são? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Para que eu me encontre dentro das 70 semanas de Daniel, tratando-as como caráter profético, eu tenho que me fechar dentro de um sistema. E o sistema que nós trabalhamos, que nós nos fechamos, que nós tratamos teologicamente, é o sistema de interpretação pré-milenista. Estou trazendo isso porque não adianta falar das 70 semanas de Daniel sem explicar essas questões. Onde é que estão essas 70 semanas? São semanas proféticas? São semanas proféticas? Então, se são semanas proféticas, eu preciso me enquadrar dentro disso. Eu preciso me encontrar dentro de um sistema futurista, preciso me concentrar dentro de um sistema pré-milenista. O pré-milenismo diz: o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Dentro do sistema pré-milenista, nós temos 3 classificações: pré-tribulacionistas, mid-tribulacionista, ou os de conceito intermediário, e o pós-tribulacionista. Pastor, agora o senhor começou, eu vou recapitular. Dentro das escolas de interpretação, eu tenho a interpretação futurista. Dentro da interpretação futurista, eu tenho 2 modelos dispensacionais: os moderados e os extremados. Caminhamos dentro de uma perspectiva moderada. Dentro dos sistemas de interpretação que estão dentro do futurismo, eu encontro o sistema amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Encontrando essas questões, eu, junto com a teologia assembleiana, tratamos das questões do pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo temos as questões do arrebatamento da igreja e da grande tribulação. Os pré-milenistas acreditam que a igreja, ela não passará pela grande tribulação, ou sistema mid-tribulacionista, ela será arrebatada no meio da grande tribulação, ou o sistema pós-tribulacionista, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Certo? Considerando isto, entramos aqui dentro de um aspecto histórico das questões alusivas às 70 semanas de Daniel. Há razões de sobra para acreditarmos e estarmos defendendo que são semanas proféticas. Por quê? Se observarmos o livro de Levítico, capítulo 25, versículos 4 a seguir, mais precisamente versículos 8, mas pode pegar do 4 em diante, há de se observar que as semanas eram tratadas como semanas
de anos. Se observar esse contexto, eram tratadas semanas de anos. Quando a gente vai para o livro de Daniel, Daniel capítulo 9 e em diante, tem seu aspecto escatológico. Quando vamos tratar das questões alusivas a Daniel, o texto é muito claro quando ele separa as 70 semanas em períodos históricos. O texto é claro. Alguém tem dúvida disso? Olha o que é que diz o versículo 24 do capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Não tem como fechar os olhos para isso. Por acreditar que dentro da própria exposição bíblica está tratando de períodos históricos. E continua. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. E firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pastor, e onde é que nós nos encontramos? Segundo a nossa teologia, o pastor Antônio Gilberto, ele pontuando em suas escritas, ele diz que nós estamos dentro de um período de tempo que não há uma determinação específica para ele terminar. Não há um tempo específico para ele terminar. Ou seja, desde que Jesus saiu da terra, ascendeu ao céu, desde o momento que ele estabelece um novo povo, que nós chamamos de igreja, que ele chama os gentios para proclamarem o evangelho, por meio da sua palavra, desde aquele dia para cá, nós consideramos que nós estamos vivendo em um intervalo, segundo a nossa teologia. Porque se eu não me fechar dentro de um conceito, eu não vou conseguir discutir ou pelo menos aperfeiçoar o meu saber teológico. Isso aqui é escola. Então, por isso que nós estamos tratando disso. As semanas eram semanas proféticas, consideradas semanas proféticas, porque elas estão dentro de um contexto histórico que aponta para algo que estará acontecendo ainda nos últimos dias. Diante disso aqui, são 6 promessas que precisam se cumprir. 6 promessas. Eu disse quantas? 6 promessas precisam se cumprir. Está no versículo 24. Primeiro, acabar com a transgressão. Pergunto, já a transgressão é acabada? Dar fim ao pecado. Pergunto, o pecado ainda domina? Operar a reconciliação devido à iniquidade. Isso já aconteceu? Trazer uma justiça eterna. Isso já aconteceu? Selar a visão e a profecia. Tudo já se cumpriu? Não. Ungir o santo dos santos. Isso aqui já aconteceu? Também não. 6 promessas precisam ser cumpridas até que chegue o dia final de todas as coisas, principalmente em tratando-se de consumação, em tratando-se de aspectos finais. Agora, nós precisamos focar dentro de interpretações, focar dentro de aspectos que nos dê respaldo ao que nós defendemos. Nós temos
alguns tipos de interpretação, e se você tiver caneta e papel, ir para a escola sem caneta e papel é como ir para centro cirúrgico sem instrumento de fazer cirurgia. É como faltar um bisturi ao médico no processo cirúrgico. É igual entrar no carro e não conferir se há step nele. Quem vem para a escola e não traz caneta e papel é semelhante ao trabalhador que vai ao trabalho e não leva as suas ferramentas. Nós temos a interpretação messiânica tradicional. Ela diz que a interpretação messiânica tradicional defende que a ideia de que as 70 semanas profetizam acerca da primeira vinda de Cristo e, em especial, a sua morte, culminando na destruição de Jerusalém. Essa é uma interpretação messiânica tradicional. A outra interpretação é a interpretação liberal. É a interpretação liberal que diz: para esta linha não há relato profético nas 70 semanas. O cuidado com o liberalismo teológico. Anular todo o aspecto profético das Escrituras, focando apenas os aspectos literais, o que poderá acarretar em prejuízos espirituais quase que irreparáveis. As 70 semanas de Daniel, mas sim uma narrativa histórica no período de Antíoco Epifânio e sua derrota para os macabeus. Aí nós estamos falando do período interbíblico. Isso é a interpretação liberal. E a nossa interpretação, que é a interpretação da igreja cristã, é o que nos compete ressaltar. Entende que as 70 semanas de Daniel estão no intervalo e será retomada logo depois do arrebatamento da igreja. E a grande questão é: a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Lucas capítulo 4, versículo 18. Alguém abre a sua Bíblia aí, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 e versículo 20. Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. E outro abre Isaías capítulo 61 e versículo 2. Outro abre Isaías capítulo 61, versículo 2. Irmão Ítalo, por favor. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ok, Deus abençoe, irmão Ítalo. Alguém observou o que é que diz o texto aí, versículo 20? O que é que acontece? O que é que Jesus faz com o livro? Ele fechou. Isaías 61, versículo 2. Por favor, alguém que encontrou pode fazer a leitura, por favor. E a pôr sobre o que estão em Sião, estão em luto, uma coroa em vez de cinzas. Isaías 61. 61. O verso 2. 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O versículo 1 fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos que estão quebrantados, enviar-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, e pôr-me em liberdade e também os algemados. Tem um texto que Deus abençoe. Tem um texto que Jesus fala
que Jesus não fala, que é a continuação do versículo. Alguém percebeu isso? Tem um texto que Jesus encerra nele a palavra. Jesus encerra nele a palavra. Qual é o texto? Perceberam? Jesus está lendo: anunciar as boas novas e apregoar o ano aceitável do Senhor, fecha o livro. O texto de Isaías, ele fala do juízo. Jesus, ele corta a mensagem dele antes de falar do juízo. Por quê? Porque é uma questão futura. É uma questão para depois. A igreja, dentro do sistema de interpretação pré-milenista, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Qual é a analogia textual? Quando Jesus está falando em Mateus capítulo 24, ele usa duas figuras, ele usa duas personagens do passado histórico. Primeiro é Noé e o segundo é Ló. O primeiro é Noé, o segundo é Ló. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu primeiro? Acontece primeiro o dilúvio ou primeiro a porta da arca o Senhor a fechou? A porta da arca foi fechada primeiro, depois que começou a chover. Depois que as dores começaram a se intensificar. Depois que se deram conta de que estavam se afogando, que certamente foram procurar portas para entrar. Certamente se lembraram que a arca foi feita para proteger do dilúvio. E quando se deram conta, as águas já estavam molhando os seus pés. Então, não existe a ideia, existe a construção teológica de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu não acredito desta forma. É claro, eu respeito o seu ponto de vista. E se você acredita que passará pela grande tribulação, esteja à vontade para suportar as dores. Não tenho receio de falar isso para ninguém. Eu, pastor Elidiano, não acredito e fico com o que Jesus nos orienta. A igreja dele está guardada. A ira divina não recairá sobre a eleita do Senhor. Às vezes a pessoa tem umas crenças, né, pastor Gisele? A gente precisa respeitar a crença do outro. Pastor, eu acredito que eu vou passar pela grande tribulação. Pastor, eu vou passar. Amém, irmão? Amém. Fique em paz. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Eu congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero parabenizar o pastor pela excelente explicação que o senhor está nos dando. Só queria participar um pouquinho aqui. Seja breve, por favor. Um rápido adendo. Existe dentro da escola historicista a interpretação tradicional do saudoso pastor batista Guilherme Miller. Ele inclui tudo que o irmão falou dentro da Daniel 8,14, que é a mais longa profecia da Bíblia. São 2.300 anos. E ele descobriu o início e o final. O início ele descobriu com a ordem do imperador, do rei Ciro, da Medo-Pérsia, que determinou a vinda do povo de Israel que estava cativo em Babilônia para reconstruir Jerusalém. E ele descobriu, fazendo estudos aprofundados dentro da história geral, descobriu a data, 457 para 456 a.C. E aí ele fez a aplicação literal, os 2.300 anos, usando Ezequiel 4:6, que diz que um dia vale por um ano. Chegou em 1844. Aí, então ele fez tudo certo. O problema dele foi que ele marcou a volta de Jesus para 1844. Ele interpretou que ali era a purificação do santuário. E ele interpretou que seria a vinda na terra. Então, só queria dar essa participação. Obrigado, pastor. Deus abençoe.
Obrigado pela participação do amado irmão. Deus abençoe. Então, as 70 semanas em Israel, primeiro, período de restauração. Segundo, a vinda e ascensão do Messias. E a última semana, que é exatamente dentro desta última semana, que está o período da grande tribulação. É neste último ano que está o período da grande tribulação. Alguém pensa assim, pastor, mas a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Aí eu digo, a tribulação, a grande tribulação, ela vai começar no primeiro momento que acontecer um evento que nunca haverá outro igual e nunca houve outro, que é o arrebatamento da igreja. A grande tribulação. Eu não estou falando do derramar das taças, do ecoar das trombetas e nem da abertura dos selos. Eu estou falando de que quando a igreja for arrebatada da terra, haverá ali o início de uma grande tribulação para a humanidade. Pensa comigo, pilotos sendo arrebatados. Pensa comigo, pessoas desaparecendo simultaneamente, no mesmo tempo, em todo o planeta. A ciência procurando respostas para os desaparecidos. Os serviços de utilidade pública serão saturados. Estão desaparecidos, estão desaparecidos, estão desaparecidos, está desaparecido. Foi para onde? Pensa o rebuliço. Os mortos ressuscitarão primeiro. Em corpos incorruptíveis e imortalizados. Pensa o rebuliço. Imagine, em seu contexto atual, a igreja sendo tirada da terra. Alguém tem dúvida de que não haverá uma grande tribulação iniciando a partir daquele momento? Pode falar, pastor. Paz do Senhor. Eu gosto até de deixar para o final, mas estou aqui, não dei conta mais, né? É porque eu estou aqui imaginando, né? O que mantém o equilíbrio é o sal e a luz. O que não deixa apodrecer é o sal. O que não deixa escurecer plenamente é a luz. Aí o sal e a luz repentinamente será tirado. As moscas terão toda a liberdade para aproximar dos cadáveres, porque não haverá mais sal. Será horrível o cenário. Cenário totalmente de trevas. Cenário completamente de trevas. Trevas, porque a luz, que somos nós, Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando a luz for tirada, as trevas dominarão. Se as trevas dominarão, a tribulação já está estabelecida a partir de então. Então não há a outra representação, a outra analogia que Jesus faz é com os dias de Noé, de Ló. Ele tira, qual era a geração de Ló? A geração de pessoas pervertidas, promiscuidade à flor da pele, ao ponto dos homens se engraçarem pelos anjos que estavam para fazer com que Ló saísse da cidade. Os anjos estavam na casa de Ló, os homens inflamados por desejos, por apetites sexuais, chegaram e disseram, Ló, esses caras aí estão bonitão, traz ele aqui para fora para a gente conhecer eles, em outras palavras, para a gente fazer um sexo aqui com eles, traz eles aí.
Eu estou falando do período de Sodoma e Gomorra, não estou falando do século XXI, não. Então, esses problemas que tem hoje na sociedade não são problemas novos, não. Salomão disse, não há nada de novo debaixo do céu, não há nada de novo. O que foi, isto já foi, o que há de ser, isto já aconteceu, e o que está acontecendo, isso aqui já foi, e nada há de novo, não tem novidade aqui. Então, o que é que Deus faz? Ele tira Ló, ele arrancou Ló à força. Ele raptou Ló de onde ele estava, para que ele não se perdesse. Assim como foi nos dias de Noé, e assim também como foi nos dias de Ló. Foi tirado à força. O que é que a igreja será tirada tirada à força, raptada, no abrir e fechar de olhos, raptada. Não haverá tempo para nada. Ela será tirada. E quando a igreja for tirada da terra, a partir deste momento, as catástrofes poderão acontecer em escalas ascendentes, dias após dias. Não, porque as pessoas costumam contar o período tribulacional apenas a partir do rompimento de Israel, pastor, com o anticristo, com o homem do poder. A partir do momento que Israel romper a sua aliança, talvez política, econômica ou religiosa, quando Israel romper, que isso se dará, segundo o capítulo 9, versículo 27 de Daniel, isso se dará na metade da semana. Ou seja, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, vai ter paz. O anticristo, o homem do pecado, implantará uma falsa paz. Uma falsa paz. No entanto, as questões alusivas a sofrimento, a dores, a perdas, elas já estarão evidenciadas a partir do primeiro momento em que a igreja sair da terra. Que se nós cremos que estamos vivendo dentro de um período fora do contexto histórico profético de Israel, então esta igreja constituída dentro deste intervalo, quando ela for tirada, a 70ª semana será implantada, inaugurada, e nós vamos para o que diz o versículo 24, o cumprimento daquelas 6 predições apocalípticas descritas no livro de Daniel. Daí nós estamos aonde? Na última semana. As 70 semanas e a igreja, vamos aqui, com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético entre a 70ª, a 69ª e a 70ª semana. Este intervalo já dura quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Pastor, vai acabar quanto? Jesus disse, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos sabem. As pessoas lá em Atos, a igreja primitiva, Atos capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus fala, não compete a vós saber os tempos e as estações. E muda de assunto. E vai para outra direção. Porque as pessoas gostam muito de saber dessas coisas. Nunca querem saber o que Jesus nunca quis revelar. Se você ficar procurando saber o que Jesus nunca quis revelar, você vai morrer perturbado sem saber de nada e ainda pode perder a sua salvação por conta das suas especulações. Procurar chifre, cabeça de égua, pele em ovo, essas coisas aí. Estou muito pouco preocupado quem pintou a zebra de preto, quem invernizou a barata. Não estou preocupado com coisa nenhuma em querer saber qual era o espinho na carne que Paulo tinha, nem tampouco qual era o sinal de Caim. Eu quero saber é o que eu posso continuar fazendo para manter o meu foco na minha salvação. É isso que eu preciso saber. Não podemos trocar a essência pelo que é supérfluo dentro das Escrituras. Um dia um moço chegou para mim e disse, pastor, o senhor sabia que Jesus morreu, não foi no madeiro, foi numa cruz, não foi numa cruz, foi no madeiro? Eu disse, qual é a diferença? Ele disse, a diferença é que o madeiro é só um pedaço de viga atravessado, e aí essa madeira, quando Jesus carregava, ele não carregava uma cruz, ele carregava um madeiro, e aí, quando ele chegou nesse madeiro, colocou lá, porque a haste já estava firmada, colocou ele lá, disse, sim, e aí? Ele, não, mas é só a título de conhecimento. Esse conhecimento que não edifica, pouco interessa. É perda de tempo.
tem que buscar algo que seja edificante. Ah, pastor, o senhor sabia que Jesus morreu foi numa quarta, não foi numa sexta? Por quê? Porque se você for fazer as contas, morreu na sexta de tarde e quando for domingo de manhã já não dá 3 dias não, for contar não dá 3 dias. Eu disse, Jesus disse o quê? A Bíblia diz o quê? Que ele morreu numa sexta e foi ressuscitado no domingo. Eu estou pouco querendo saber qual foi a hora, qual foi o dia. O que importa em essência é que ele morreu, que ele ressuscitou, ele está vivo e ele voltará para buscar a igreja. Vai ficar preocupado com essas coisas, você vai se perder no tempo. Cuidado para não ficar entrando por esse caminho. Quando nós estamos dentro desse aspecto profético das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, eu trouxe uma, se quiser pontuar aí, se quiser tomar nota, algumas aplicações do versículo 27. Eu esmiucei ele para a gente tratá-lo aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz assim, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E ele aí, ele é o anticristo. Fará firme aliança com quem? É uma referência ao povo de Israel reunido em sua terra por uma semana, referente à última semana das 70, depois do arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, é que será inaugurada a 70ª semana, ok? Continuando, na metade da semana, isso é referente aos últimos 3 anos e meio, começo da grande tribulação anunciada em Mateus. Não, a grande tribulação ela já começa. As dores elas vão se intensificando no decurso da semana. Lembre, o arrebatamento acontece. Neste momento, a tribulação já começa. Não tem como não se atribular com tantos acontecimentos sobrenaturais envolvendo toda a humanidade. Não tem como. Agora, o derramar das taças, o ecoar das trombetas e o abrir dos selos é que vão determinando paulatinamente os acontecimentos. Continuando, Jesus faz uma alusão à abominação da desolação, predita por Daniel. Se você ler Daniel capítulo 7, versículos 24 e 25. Também Apocalipse 11, versículos 2 e 3. Apocalipse 12, versículos 6 e 14. A mulher que sai para gerar são os fiéis de Israel, que não se curvam diante do anticristo. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Os judeus remetem aos textos de Deuteronômio capítulo 30, capítulo 4, versículo 30 e 31. E Zacarias 13, versículos 8 e 9. Diante disso aqui, nós vamos observar que, dentro de um contexto, se a gente for recapitular, os irmãos conseguem recapitular algo desde o início da nossa aula? Das 4 escolas, nós trabalhamos numa futurista. Dentro do futurismo, são os dispensacionalistas. O dispensacionalismo ele tem o moderado e o extremado. Caminhamos numa linha moderada. Dentro do futurismo está o sistema de interpretação pré-milenista. Dentro do sistema de interpretação pré-milenista, nós temos a ideia do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e midi-tribulacionismo. Para compreender as 70 semanas de Daniel no aspecto profético, andamos pela linha de interpretação futurista, somos pré-milenistas e acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, alguém leia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Outro abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 9, o irmão Bruno está levando o microfone para a senhora. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa ira?
a ira do Senhor, a grande tribulação, ela é apresentada como dia de angústia, como dia da ira, com um período que tem uma conotação noturna, que o pastor Gisele pontuou. Quando a igreja, que é a luz do mundo, sair, haverão somente trevas aqui. Evidentemente que ainda haverá, ou seja, a igreja arrebatada é uma história, a tribulação é outro fato, mas não esqueça que haverão aqueles que durante este período não se curvarão ao anticristo. Se observar Apocalipse, que é texto base da fundamentação pré-milenista, texto base, Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, e vi milhares, João viu milhares de pessoas que se apresentaram diante do Senhor, e ele diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que não se renderam ao anticristo. Durante a grande tribulação, aqueles que não se renderam à proposta do anticristo, eles aparecem em Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Pastor, como é assim, pré-milenista, pré-tribulacionista? Eu fiz uma pergunta outro dia e disse: por que do capítulo 4 ao capítulo 20 de Apocalipse não aparece nenhuma alusão à igreja do Senhor? Nenhuma alusão à igreja do Senhor. Nenhuma. Onde é que estava a igreja nesse intervalo? A igreja está com Cristo. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, quem encontrou pode fazer a leitura, por favor. Pai do Senhor. 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18? Ok. A ira do Senhor não é para a sua igreja. Por que razão o Senhor se contradiria com sua palavra? Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, portanto, nenhuma condenação há. Se Apocalipse, se a grande tribulação é juízo divino, qual era o sentido da igreja ser fiel para ser livre desse juízo? Quando Apocalipse capítulo 3, aí é uma alusão à carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, porque foste fiel à minha, guardaste a minha palavra, eu guardarei do dia da tentação. Qual é a razão da igreja guardar a palavra e não ser guardada das dores? Preparadas para aqueles que não adoram e não adoraram ao Senhor. Diante disso, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ao tirar a sua igreja, Ele, depois que arrancá-la daqui, todas as questões alusivas à destruição, a perdas, a problemas, a toda ordem de problemas, seja de natureza física, moral, social, seja de natureza ambiental, todas essas questões, elas estarão possíveis de acontecer em proporções mais largas. Por isso que eu digo, a água doce, enquanto a igreja estiver na terra, a água doce nunca vai se acabar. Nunca vai se acabar, nunca. Enquanto a igreja estiver na terra, mas depois que a igreja sair da terra,
Observe o ecoar das trombetas, as águas sendo transformadas em sangue, as águas sendo poluídas. Observe isso. Irmão Cândido, pode falar. Tessalonicenses 4,18, né? Ele está dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então ele está dizendo o seguinte, essas palavras é acerca de como será a vinda do Senhor. Então eles estão dizendo, o que Paulo diz aos Tessalonicenses é o seguinte, que vocês compartilhando essas palavras, para que haja esperança entre vós. Porque o arrebatamento é uma esperança, né? Se nós estamos aqui vivendo pela fé, fé pelo dia do arrebatamento, né? Para que um dia estejamos com Cristo. Só essa observação. Ok, obrigado. Irmão Cândido, pode falar. Como eu disse, respeito todos os pontos de vista da questão da sua crença, tá? Você crê que vai passar pela tribulação, Deus te fortaleça. Paz do Senhor, pastor, aos demais. Pastor, nós vivemos, em decorrência de tudo do mundo, do acesso à informação, nós temos muitas vozes, né? Então, um círculo de influência muito grande. Então, nós ouvimos nós somos ministrados aqui na igreja, e nós temos acesso a várias outras fontes de informações. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, não é? Ele é presbiteriano, eu gosto muito dos livros dele, de ouvir as pregações dele. Porém, eu sei que ele é presbiteriano, a linha, no que se refere a essa questão de escatologia, né? Eu tenho esse filtro, né? Eu leio, mas eu dificilmente vou assim, comprar um livro de Apocalipse dele, porque eu já sei, ele me parece que é amilenista, enfim. Por que eu estou falando isso? É porque, às vezes, nos nossos púlpitos, nós mesmos, assim, tem várias vozes que falam. Não sei se porque nós precisamos ter uma unidade teológica. Aí a minha pergunta que eu lhe faço é o seguinte, a Assembleia de Deus, Madureira, tem algum credo o que nós devamos conhecer? Assim, nós bem sabemos que temos os teólogos assembleianos, né, Antônio Gilberto e toda uma gama de teólogos que ensinam tudo isso aí. Mas eu quero dizer, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela tem como se fosse um credo, alguma coisa que diz, não, nosso sistema de interpretação é esse, futurista, pré-milenista, é pré-tribulacionista. Se nós temos alguma coisa, assim, e se nós precisamos popularizar isso na igreja, para que haja uma unidade de compreensão entre nós. Muito pontual a questão do irmão Cândido, essa questão de várias informações que temos e a necessidade de afunilarmos dentro de uma questão doutrinária. E aí eu tomo liberdade para falar isso, porque faço análises o tempo todo de conteúdos. Nós, e aí eu digo, eu vou falar bem categoricamente, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, nós estamos caminhando em uma linha que passamos a comer de tudo o que tem a nos oferecer e estamos deixando de nos afunilar dentro de uma perspectiva doutrinária, dentro de um conceito teológico. Exemplo, nós já tivemos aqui, pastor Gisele sabe se lembrar, trouxemos, eu não vou falar o nome, mas trouxemos uma pessoa, fez um seminário de escatologia, e essa pessoa tem um conceito amilenista, e ministrou para nós. Certo? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. É por isso que não deixe de estudar com a sua igreja. Tem para isso curso teológico, que tem uma questão doutrinária focada dentro disso. Então, aproveito aqui para fazer a propaganda do ITA, que é o curso teológico da igreja, do campo. Então, ande sempre comendo a comida dos outros. Você passando numa rua,
nessas ruas que vende comida, você sente o cheiro de várias comidas, mas você vai naquela que mais lhe agrada e mais se adequa ao seu paladar. Então, não é pecado sentir cheiro da comida do restaurante do vizinho, mas quando for comer, certifique-se se aquele que está preparando a comida tem conhecimento da culinária e se isso não vai trazer nenhum problema para você ao se alimentar. Então, é pontual isso, irmão Cândido, que o senhor fala, mas é necessário, por isso que o presidente tanto bate nesta unidade teológica. É para que a gente pare de estar ouvindo A, B, ou C ou D e esqueça a nossa raiz principal, a Assembleia de Deus. E aí não só a Madureira, a Assembleia de Deus no Brasil, ela cresceu dentro de um conceito teológico pré-milenista, pré-tribulacionista. É fundamento, ela cresceu disso, e daí depois criou várias outras ramificações. Isto não vem ao caso, mas o que nós precisamos nos fundamentar é que a igreja, a Assembleia de Deus, o fundamento teológico, doutrinário dela, caminha numa perspectiva futurista de escola de interpretação, adotando o sistema pré-milenista de compreensão. Dentro do sistema pré-milenista, a igreja, a Assembleia de Deus, estuda na ideia do pré-tribulacionismo, ensinando os seus fiéis a manterem a sua vida preparada para o arrebatamento da igreja, que ninguém saberá o dia nem a hora, e a partir do arrebatamento da igreja, esta grande tribulação, que eu não passarei por ela, e nem você, eu creio assim, vamos estar com Cristo. Tá? A nossa Assembleia de Deus, ela cresceu dentro desta abordagem fundamental da teologia. Tá? Daí para frente, cada um escolhe o que comer, o que fazer e como trabalhar diante das suas abordagens. A igreja e o seu tempo, para fechar, pouco antes de Jesus voltar ao céu, os discípulos lhes perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Para esta pergunta, Jesus não lhes revelou prazos ou datas do cumprimento das profecias. Mais um ponto. Todas as vezes que se levantar alguém, algum profeta, estabelecendo datas, cuidado, porque não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que ninguém sabe, não compete saber o dia e nem a hora. Cristo, com isso, determinou o foco ou o alvo da sua igreja. Qual é o foco da igreja? É a eternidade com Cristo. Qual é o alvo da igreja? O alvo da igreja é Cristo. E ela tem que trabalhar para que a esperança seja por ela alcançada. Qual é a maior esperança da igreja? O arrebatamento dela para estar com Cristo Jesus. Certinho? Então, Deus nos livrará do dia da tentação. Ele nos livrará do período da grande tribulação. Certinho? Perguntas? Sim, fica à vontade. Capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E ele é o mesmo Timóteo, ele vai falar no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Tem um texto aqui que eu vou ler para a gente finalizar, fazendo alusão a esta questão de manutenção de bases, de princípios. Versículo 16 do capítulo 6 de Jeremias diz assim: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede
perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. O texto de Jeremias aqui, falando de caminhos, quando ele diz, andem, mantenham-se nas veredas antigas, caminho aqui é, antigo aqui é Olã. Antigo aqui é Olã no hebraico. Olã significa aquele que é perpétuo. Permaneça nesses caminhos perpétuos, permaneça nos caminhos eternos, permaneça nos princípios que aprenderam e porque você aprendeu de alguém que tinha base para fazer tal exposição. Mantenha-se nos caminhos que vocês aprenderam. Quando Paulo fala isso a Timóteo, obrigado, pastor Carlos Rogério, pela colaboração. Isto é uma questão pontual. Permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem o tens aprendido. Nós temos base e estrutura, igreja. A igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem o seu fundamento firmado, estabelecido. Mudanças podem ter acontecido, mas a nossa base não era essa base miscigenária que nós temos hoje, não. A paz do Senhor à igreja. Pastor, já que a igreja não vai passar pela grande tribulação, qual a importância de nós sabermos de algo que nós não vamos passar por esse algo? A importância de nós sabermos é vaticínio. Existe o que sabemos para o que consumimos para não ter problemas, e existe aquilo que consumimos porque tivemos problemas. Se toma uma vacina para que se mantenha firme, não é porque você está doente, é para que você não adoeça. Essa é a ideia. A palavra de Deus, ela é vaticínio e ela é correção. A palavra de Deus, eu preciso saber do que será para que seja consciente de que eu não preciso passar por aquilo. Agora, tem pessoas que vai passar sabendo que vai passar. Se eu creio que vou passar e eu passar, então, se eu preciso saber de algo, isso aqui é vaticínio. Ou seja, por que eu tenho que saber disso? Para que eu tenha consciência de que, além de não querer passar por isso, porque eu sei que eu não vou passar, porque a minha fé não vai me deixar passar, mas e para alcançar os outros que não têm o pleno conhecimento disto? Então eu preciso conscientizar as pessoas dos males que virão sobre a humanidade, a fim de que as mesmas se convertam e voltem-se para Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é vaticínio. Faço o conhecimento dela hoje para não sofrer as sanções do amanhã. Por isso preciso saber. A senhora. Considerando que nós somos responsáveis, né, pelo tempo, com relação a pregar a palavra, a deixar tudo isso que foi colocado muito claro, a igreja, ela tem usado bem o tempo ou ela tem se perdido no tempo? Quando a senhora fala de igreja, a senhora fala de igreja a noiva? A noiva. A noiva. A noiva. A noiva de Cristo, ela está cumprindo o seu papel. A noiva de Cristo, ela está cumprindo o seu papel, porque a noiva de Cristo, ela não é negligente. E deixar de usar o tempo corretamente seria um ato negligente. A noiva, ela não é negligente. Agora, a instituição tem deixado a palavra de lado. Muitas vezes, as instituições, eu digo não é a nossa igreja, eu digo em contexto geral. A instituição dá valor macro a canções e mantras religiosos e deixa de lado a palavra e a escritura. O que nós estamos fazendo aqui é priorizando, em caráter de instituição, priorizando a palavra quando tiramos um domingo para ficar 1h30 estudando a palavra de Deus. Então a igreja instituição peca no tempo em relação à escritura e exposição, mas a igreja, enquanto noiva do Cordeiro, o organismo vivo, ela está em sintonia com Cristo, preparada para o arrebatamento a qualquer momento. Essa é a diferença. Ok? Conclui dizendo, ao realizarmos um estudo,
comparativo das profecias de Daniel com outros textos proféticos, encontramos na Bíblia, precisamos perseverar em vigilância, oração, santificação e no serviço cristão, pois as palavras do Senhor não hão de passar, mas se cumprirão, pois Deus é fiel e verdadeiro. Ok? 70 semanas de Daniel aí, você, espero que tenha contribuído para o esclarecimento. Não quero atribular a vossa alma, em hipótese nenhuma, mas precisamos nos fechar no que cremos.